o verso de número, a partir do verso 6 de Números 14. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós poderemos, então nos porá nesta terra e nos dará esta terra, a qual mana leite e mel. Verso 9 de Números 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida, hein? Preste atenção. O Senhor é conosco, não temais o pânico que está aí fora. Querido, eu quero que você pegue essa palavra de Números capítulo 13 e Números capítulo 14, para você fazer depois um devocional na sua casa. Vamos lá. O início do livro de Números, do verso 17 ao 23, Moisés, ele envia 12 espias para espionar a terra prometida. O Senhor dá esse comando a Moisés. Porém, se você for ver do verso de número 17 ao verso de número 25 de Números 13, o papel desses 12 espias era apenas observar e informar. Os 12 espias, eles tinham duas funções: observar a terra e informar a Moisés. Quando nós vamos para o verso de número 27 ao 33, quando os 12 espias voltam de espiar a terra prometida, a palavra diz que eles não apenas informaram e não apenas comunicaram o que eles viram na terra prometida, mas eles definiram. Números capítulo 13, verso 27 ao 33, os 12 espias que retornam, 10 deles começam a definir. Já viu quando eu e você começamos a olhar para as circunstâncias da nossa vida e nós começamos a definir: olha, essa área não vai romper, olha, a minha empresa não vai romper, meu casamento não vai romper, meu namoro não vai romper, porque nós começamos a observar as impossibilidades. Os 12 espias que Moisés enviou para espionar a terra prometida, 10 deles, quando retornaram, começaram a definir o que era apenas para informar e observar. A palavra diz que 2 desses espias, 2 deles, Josué e Caleb, eles se mantiveram fora desse grupo que começaram a definir: olha, não tem como conquistar a terra, os homens que lá habitam são descendentes de gigantes, olha, não tem como conquistarmos essa terra, é impossível conquistarmos essa terra, a terra é boa, a terra é fértil, porém não tem como conquistar essa terra. Talvez você que nos assiste ou que vai assistir depois dessa live, você olha hoje para a sua vida, para esse momento, para esse tempo presente que nós estamos vivendo, e às vezes você é levado a começar a definir aquilo que Deus falou para você não definir. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor está dizendo para você: não é tempo de definir, é tempo de observar e informar, é tempo de se achegar a Deus e apresentar a Deus o seu coração, mas não definir. Só existe um que pode definir, e o nome dele é Yeshua HaMashiach. Eu quero dizer para você que esses 12 espias que foram enviados à terra prometida, eles observam a terra, eles experimentam da terra, eles colhem ali um cacho de uva que precisa de mais de um homem para carregar, mas quando eles retornam, os olhos desses homens não estão nos frutos, não estão na possibilidade de vivenciar um tempo novo, mas os olhos desses homens estão na impossibilidade. E eles começam a definir, eles começam a dizer: olha, não tem como conquistar, não tem como nos apropriarmos dessa terra, porque essa terra ela é difícil. E o pior, esses homens não eram qualquer homens. O versículo de número 1 vão dizer que esses homens eram cabeças de suas tribos, eram homens preparados, eram líderes em suas tribos. Não era qualquer pessoa, não era qualquer Zé Ninguém, eram pessoas preparadas, eram pessoas treinadas, eram pessoas que tinham conteúdo. Porém, quando eles olharam para a possibilidade
de vivenciar algo novo, o que pesou na balança foi mais a impossibilidade. Eles focaram na parte negativa, mas dois, Josué e Caleb, eles focaram no que o Senhor poderia fazer através dele. Porém o peso da negatividade, a negatividade, ela é tão tóxica que ela não faz mal apenas para nós. O problema da mensagem de caos, o problema do medo, o problema da insegurança, o problema da falta de fé, é que ela não faz mal apenas para nós, mas ela faz mal para quem está à nossa volta. A palavra diz em Números capítulo 13, versículo de número 32, diz assim, a respeito dos 10 espias que estavam focando seus olhos na negatividade e na impossibilidade. Eles inflamaram o povo, eles inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Preste atenção, o texto vai dizer que esses 10 espias que focaram na negatividade, eles começaram a inflamar outros, a contaminar, a fazer com que outros ficassem com essa toxicidade em sua vida. Talvez você diga aí na sua casa, e aqui eu quero caminhar para concluir: pastor, o que o senhor quer dizer? Esse tempo presente que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer uma escolha. Quem nós vamos seguir? Quem vai dar norte para a nossa vida? Sabe, quem aponta a direção para a nossa vida? A igreja, ela tem uma bússola, que é a palavra. A igreja tem um rei e um senhor, que é Jesus. E nesse momento crítico e caótico que vivemos, nós precisamos fazer uma escolha. Natália, Karen, nós precisamos fazer uma escolha. Quem nós vamos ouvir? Quem vai nortear as nossas decisões nesse tempo presente? Será que eu e você seremos aqueles que vai focar no caos, na notícia de caos? Porque há um risco. A palavra diz que esses 10 começaram a contaminar o povo. Esses 10 começaram a inflamar o povo contra Moisés e contra a ideia de Deus de se apossarem da terra prometida, porque eles estavam focados nos problemas, eles estavam focados nas batalhas, eles estavam focados naquilo que parecia impossível aos olhos deles. Mas diz que Josué e Caleb disseram, no versículo de número 8 de Números 14: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Josué e Caleb falaram assim: os nossos olhos não estão nos gigantes, os nossos olhos não estão nas barreiras, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, porque se Jesus se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Eu quero dizer, se Jesus se agradar do nosso coração, querido, nós vamos passar por essa crise. Vai ter dificuldade? Vai, mas nós vamos passar por essa crise e nós vamos jubilar, nós vamos glorificar, nós vamos dançar na presença do Senhor, porque o Senhor nos fará vencer essa crise. Eu quero que você decida quem você vai ouvir nesse tempo. Qual é a voz que te governa? Qual é a voz que te guia? Os 12 espias, quando voltaram, eles tinham duas funções: observar e informar. Porém, quando eles regressam, 10 dos espias, em vez de informar o que eles observaram, eles definem: não tem como conquistar a terra. Tem muita gente, muito cristão definindo: minha vida acabou. Você, igreja, vai encontrar muita gente que está falando: minha empresa acabou, meu futuro acabou. Esse é um tempo de nós nos levantarmos e dizermos: não, só acaba se Deus pôr ponto final. Enquanto Deus não pôr ponto final, não acabou. Deus pode fazer um milagre acontecer. Foi o que Josué e Caleb falaram: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra, e Ele nos dará essa terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais, porque o Senhor é conosco. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e nós vamos orar aqui. Esse tempo presente que temos vivido, muitos estão fixando seus olhos na mensagem de caos. Como nós temos dito aqui, o dia mau existe, nós temos que passar por ele. A palavra diz, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,
Existe esse dia mau. Não temerei mal algum, porque eu não vou estar sozinho. Esse tempo você não está sozinho. Porém você precisa definir onde vai estar os seus olhos. Pegue Números capítulo 13 ao capítulo 14, medite, faça um devocional na sua casa. Esses 12 espias, eles foram enviados para observar e informar. Porém, quando eles voltam, 10 deles começam a definir. Deus está dizendo para você: não defina o que eu ainda não defini. Você que talvez está na sua casa dizendo: eu quero tirar minha vida, minha vida acabou. Pare de liberar palavras de morte. Provérbios 18, 25 diz que o poder de vida ou de morte está na língua. Está na língua. E aqui eu quero orar com você com essa palavra. Provérbios 18, 21, perdão. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Não comece a definir aquilo que Deus não definiu. Não comece a falar que nós vamos viver uma desgraça, porque não é isso que nós temos visto no tempo presente. Então não empreste a sua boca a Satanás, a sua língua a Satanás. Há poder nas nossas palavras. É isso que a palavra está dizendo. Esses 10 espias, quando eles voltam de observar a terra prometida, eles começam a definir o que não era para definir, começam a liberar palavras tóxicas. E o problema é que as palavras tóxicas desses 10 espias começam a contaminar as pessoas. Somente Josué e Caleb têm discernimento, têm sabedoria para dizer: não somos nós que definimos. E por que não somos nós que definimos? Porque se você pegar Números capítulo 13, a palavra do Senhor, olha o que ela diz em Números capítulo de número 13. Olha o que diz. Isso é de Deus para a sua vida, hein? De Deus. Números 13, diz assim, Números 13, 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar. O Senhor declarou que Ele iria entregar aquela terra. Aquela terra já era do povo de Israel, era a terra prometida, meu irmão. O Senhor disse: olha, essa terra eu vou dar. Então por que os olhos desses 10 espias estão na impossibilidade? Escute, você é quem decide aonde você vai colocar os seus olhos. Se você nesse tempo mal tiver olhos bons, o corpo vai ter vida, sua família vai ter vida, sua empresa vai ter vida, sua economia vai ter vida, sua renda vai ter vida, você vai ter estratégia, sabedoria, você vai multiplicar o pouco que você tem, e o pouco que você tem vai fazer muito, mas você precisa ter olhos bons, porque se você tiver olhos bons, o corpo tem vida, mas se você tiver olhos maus, se você só ver coisa negativa, você vai viver morte, o corpo vive morte. Se teus olhos forem bons, o corpo vai ter vida, porém se os olhos forem maus, o corpo vai viver morte. Então quem você decide ser nesse tempo? Será que você é esse que vai começar a usar a sua língua só para proferir desgraça? Nós temos que profetizar vida, querido. Isso não é omitir a verdade está diante de nós. Estamos inseridos em um tempo mau, estamos inseridos em um tempo de nuvens densas, perigosas. Porém essas nuvens, esse tempo presente não define a mim, não define a você. Quem nos define é Deus. Por isso Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto, aquele que bem a utiliza desfrutará do seu fruto. Ou seja, a língua produz fruto, bom e ruim. A decisão é sua. A decisão é sua. Provérbios 13, 3, olha como é forte isso. Não estava no script não, mas ó: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Se liga nisso, pega essa visão, você que está aí na sua casa. Rafaela Garcia, Dalila, pega isso. Pastor Voir, Christopher, olha, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Por que tem muita gente perturbada nesse tempo presente? Porque abre a sua boca para falar apenas coisas tóxicas. Querido, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Christopher, é um tempo difícil. Daniel, é um tempo difícil. Dalila, é um tempo difícil. Sabe, Marinaldo, é um tempo difícil. Esse tempo é um tempo difícil, a gente não está dizendo isso. Só que a sua postura vai definir muito quem você será após esse tempo difícil. A sua boca vai definir muito quem você será após tudo isso.
Então, de alguma maneira, nessa noite, nós queremos fazer um convite a você, para que você volte os seus olhos para as Escrituras, e que você não seja como esses 10 espias de Números 13 e 14, mas que você seja como Josué e Calebe, aqueles que, ainda que a multidão está dizendo que vai acontecer uma desgraça, ainda que a multidão está dizendo que nós vamos viver o caos, eu sou como Josué e Calebe. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, uma chave vai virar e nós vamos viver um grande milagre. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O tempo é mau, o tempo é difícil, o tempo é de crise, mas o guarda de Israel está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. Não empresta a sua boca para falar coisas tóxicas, não. O homem de Deus, ele libera a sua boca para liberar vida. Por isso eu libero essa palavra sobre você que aí está. Provérbios 13, versículo de número 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Sabe por que tem muita gente que não está dormindo? Sabe por que tem muita gente que está perdendo o sono? Sabe por que tem muita gente que está mais depressivo do que já estava? Porque está emprestando a sua boca para mensagem de caos e de desgraça. Essa noite Deus te convida a você regressar e voltar a confiar nele e entender: o tempo mal vai passar. Nós vamos viver um milagre em Campo Belo, em Minas Gerais, no Brasil e nas nações. Em nome de Jesus, vai surgir uma vacina, como já tem surgido aí boas experiências. Vai surgir um medicamento. Os centros de pesquisas, os pesquisadores vão bolar aí, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo vai iluminar a mente desses homens. Vai surgir uma vacina, vai surgir uma cura, e esse tempo mal vai me ensinar muito. Esse tempo mal vai me trazer muitas riquezas, porque eu vou crescer, eu vou valorizar mais a vida, minha família, valorizar mais a igreja, valorizar mais as pessoas que eu amo. Eu vou começar a profetizar que o tempo mal vai passar, que ainda que as ondas estejam vindo, se as muitas águas vierem e eu estiver naufragando, afundando, como diz a canção que o Juninho cantou aqui, se eu estiver afundando, como é que é a música? Se o mar me submergir, a tua mão faz o quê? Traz à tona para respirar. A tua mão me traz à tona para respirar. Se o mar estiver te engolindo, se esse tempo presente estiver te engolindo, Cidinha, Cláudia, a mão de Deus vem ao nosso encontro e nos traz à tona para respirar. Foi isso que Josué e Calebe declarou, e eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus. Dá para cantar esse refrão? E a gente vai orar e encerrar. Fica aí. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare isso. Vamos orar? Eu creio que a mão de Deus
Ela vem. E a mão de Deus levanta em nome de Jesus, Bárbara. Em nome de Jesus, a mão de Deus vem ao nosso encontro. Vamos orar? Pastor Rui, vamos orar. Você que está aí na sua casa, Rodrigo, Viviane, irmã Lília, de Patinga, vamos orar. Você pode nos ajudar em oração, a sua oração é poderosa. O Evangelho, a palavra de Deus diz: muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Muito pode, Bárbara, a sua oração. Pastor Rui, Cidinha, muito pode a sua oração. Simone, Daniel, muito pode a sua oração. Muito pode a sua oração em seus efeitos. Eu creio que a nação que estava afundando com medo do caos, eu creio que a mão do Senhor vem ao nosso encontro, e a mão do Senhor vai nos tirar, em nome de Jesus, dessas águas turbulentas que estavam querendo nos engolir. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nessa noite, nós oramos por Campo Belo, Pai, nós oramos, ó Deus, pela nossa cidade. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de cada família, tenha misericórdia, Pai, de cada lar. Tenha misericórdia, Pai, da cidade de Campo Belo, das cidades circunvizinhas. Nós colocamos Campo Belo diante do Senhor. Nós colocamos o prefeito, nós colocamos os responsáveis da área da saúde, nós colocamos os médicos, enfermeiros, nós colocamos os atendentes de supermercado, ó Deus, atendentes de farmácia. Nós colocamos o comércio da nossa cidade, os empresários, microempreendedores, os trabalhadores informais, ó Deus, os trabalhadores que estão parados. Nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos: Deus, opere um milagre em Campo Belo. Ó Pai, nós oramos por Minas Gerais, nós colocamos o nosso estado diante do Senhor, nós pedimos: Deus, tenha misericórdia de Minas Gerais. Ó Deus, estenda as suas mãos sobre o estado de Minas, sobre cada cidade, sobre cada povoado. Pai, tenha misericórdia do teu povo, Deus. Nós cremos em um grande milagre. Capacite cada prefeito, capacite cada profissional de saúde em Minas Gerais, capacite o nosso governador Romeu Zema, dê sabedoria, ó Deus, dê estratégia, em nome de Jesus. Abençoe o comércio de Minas Gerais, os empresários mineiros, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela nação brasileira, ó Deus, eu peço perdão pelo pecado do Brasil, eu peço perdão pelas vezes que nos afastamos do Senhor, eu peço perdão pelas vezes que essa nação foi ingrata com o Senhor. Ó Deus, nós nos arrependemos de nosso pecado, nós arrependemos de trocarmos o Senhor por outras coisas. Perdoe-nos como nação. Eu peço perdão pelo pecado da nação brasileira, Deus. Tenha misericórdia dessa nação. Capacite o nosso presidente, os ministros da saúde. Capacite o Brasil, Deus, para sair dessa crise. Ministro da economia, capacite os empresários brasileiros, trabalhadores e famílias brasileiras. Deus, em nome de Jesus, toda mensagem de caos, todo desejo de caos no Brasil, nós repreendemos. Ó Deus, em nome de Jesus, essa nação viverá um grande milagre e será exemplo para o mundo, Pai. Guarda o Brasil, Deus. Nós repreendemos todo espírito de divisão no Brasil. Ó Deus, todos aqueles que querem que essa nação seja prejudicada para que seus interesses sobressaiam, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos um milagre no Brasil. Nós oramos pelas nações. Nós oramos pelas nações que estão passando por momentos difíceis, Deus. Pelos Estados Unidos, pela Itália, pela Espanha, pelo Equador, que está vivendo um momento difícil, Deus. Tenha misericórdia das nações, Pai. Capacite seus líderes em nome de Jesus. Ó Pai, nós também em oração ao Senhor nós pedimos todo principado, toda potestade, ó Deus, todo plano arquitetado das trevas para prejudicar as nações, ó Deus, nós pedimos a falência do reino das trevas em nome de Jesus, e nós declaramos que os planos do Senhor não poderão ser frustrados, como diz o livro de Jó. Nós cremos que antes do Senhor voltar ainda há muitas vidas para ganhar. Nós cremos em um grande avivamento após essa crise, Pai. Por isso eu libero essa palavra para a sua vida. Se prepara, igreja. Se prepara, homem e mulher de Deus, porque virá um tempo, Neilda, de muita colheita no reino de Deus. O Senhor sacudiu, Deus sacudiu a figueira para ver quem realmente está fundamentado nele, e quem não está vai voltar correndo. Igreja, se prepare, nós viveremos um dos melhores tempos após essa crise. As pessoas vão se jogar aos pés de Jesus, porque tudo aquilo que elas confiavam sem ser o Senhor se mostrou anátema, se mostrou frágil nesse tempo presente. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Domingo nós estaremos aqui 19h30, e domingo é Santa Ceia.
Então nós queremos convidar, vamos informar amanhã, você que é membro da nossa igreja, está em plena comunhão, tá bom? Você que é de outra denominação e queria ceiar conosco, né? Passou pelas águas, é batizado, está em comunhão, quer participar da nossa ceia. Nós vamos ter o culto às 19h30 e nós vamos ter o momento de Santa Ceia. E olha que interessante, você vai preparar a sua ceia na sua casa. O pão, ok, representando o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário por mim e por você. E você vai providenciar um cálice, um copo, uma taça com suco de uva, representando o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então domingo agora, próximo domingo, é dia de ceia. Às 19h30 vamos ter o louvor e vamos ter uma palavra objetiva e vamos ceiar. E você aí da sua casa, você vai ceiar conosco. Reúna a sua família, participe da ceia ou no seu quarto. Não perca esse momento. Põe o celular em algum lugar encostado, põe o seu celular bem bonitinho, prepare o pão e prepare o cálice. Nós vamos ceiar, vamos trazer a memória o que o Senhor fez por nós, amém? Deus te abençoe, beijão no seu coração, obrigado por você que ficou presente, obrigado pela minha esposa. Gente, estou com saudade de vocês demais, ficam na paz, tá bom? Obrigado, Juninho.